Vamos começar com uma pesquisa científica bem rápida, ok? Como que a gente faz uma pesquisa científica para saber se alguma coisa, um método, uma medicação funciona? Você faz uma coleta de dados antes de aplicar o método ou a medicação e depois você faz uma nova coleta de dados depois da aplicação do método ou da medicação, certo? Método científico básico. Então, lá no pré-culto eu perguntei, a Alê perguntou e eu vou perguntar mais uma vez. Quem chegou animado aqui hoje? Levanta a mão. Muito bom. Teve gente que não levantou a mão e essa galera que não levantou a mão é o que vai fazer a diferença para a gente no final da palavra. Quando chegar no final da palavra, nós vamos fazer a mesma pergunta e aí eu quero ver quantas pessoas vão levantar a mão. Beleza? Vamos começar então nosso método, nossa medicação. A primeira coisa é, gente, lembrar que Deus fala com a gente das maneiras mais inusitadas possíveis e essa palavra é a prova disso, para mim, é a prova disso perfeita. O tema dessa palavra de hoje é larga o osso. Larga o osso. E essa palavra larga o osso veio para mim numa hora em que eu estava na cozinha, dando comida para a Belinha. Quem conhece a Belinha? A Belinha é uma cachorrinha, uma schnauzer que a gente tem. Pois é. Estava dando comida para a Belinha, e aí eu olhei para ela, um certo momento assim, eu olhei para ela, e o Espírito Santo falou comigo na hora. E aí veio essa palavra. Hoje, a gente vai falar sobre deixar coisas para trás, a gente vai falar sobre bênçãos, a gente vai falar sobre o poder de Deus na vida da gente e a maneira como a gente exerce a nossa fé, a maneira como a gente posiciona a nossa fé para alcançar isso. Beleza? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender coisas bastante simples. Primeiro, eu falei isso no pré-culto e eu queria repetir para todo mundo. Às vezes, a gente vem aqui e a gente escuta uma passagem que a gente já escutou várias vezes antes. Às vezes a gente vem aqui e a gente escuta uma palavra cujo tema a gente já até escutou antes. Não esse, porque normalmente os temas que eu coloco são estranhos, assim. Mas a gente escuta palavras e a gente escuta o pregador que está aqui na frente falando de uma maneira que você fala, cara, já escutei isso tantas vezes. E aí eu pergunto, por que a gente fala que a palavra é viva se todas as vezes em que eu cito um versículo, eu cito o mesmo versículo da mesma maneira? Porque todas as vezes em que eu vou citar João 10:10, eu vou ler João 10:10, pode estar em versões diferentes, mas é o mesmo trecho, João 10:10. Ele não muda. Por que a gente diz que a palavra é viva? Porque a cada vez que eu cito João 10:10, a cada vez que a gente cita Hebreus, cada vez que a gente cita Gênesis, cada vez em que a gente escuta a palavra, ela tem uma resposta diferente para a gente, para esse momento que eu preciso agora, que eu estou vivendo agora nesse momento. Então, quando a gente escuta alguma coisa que a gente já escutou, antes de mais nada, eu preciso saber que a palavra ela é viva e que hoje Deus tem alguma coisa para mim em cima disso que eu talvez já tenha escutado, mas o que Ele tem para mim hoje é novo. O que Ele tem para me revelar hoje é novo e serve, e está adaptado, encaixa naquilo que eu preciso escutar hoje. E quando eu falo preciso escutar, não estou falando que você está passando por uma dificuldade e precisa escutar alguma coisa. A gente precisa estar sempre escutando. Eu preciso estar sempre em contato, eu preciso estar sempre escutando e meditando na palavra. E quando eu escuto, quando eu medito, quando eu busco revelação na palavra, eu me aproximo de Deus e eu permito que Ele me traga aquilo que aquele versículo, que embora eu já tenha lido várias vezes, o que aquilo tem para mim hoje. Quando eu escuto um versículo da Bíblia, e eu acho que esse versículo eu já li, eu já entendi, e eu não tenho mais entendimento para aqui, porque eu já entendi. Eu estou buscando interpretação de texto. Quando eu pego um livro de história, quando eu pego um livro que conta uma história, um livro literário qualquer, e esse livro me conta uma história, e eu leio essa história, e eu entendo essa história, esse livro, essa história pode não mudar. Ela normalmente não muda, a não ser que você tenha interpretado errado da outra vez, enfim. Isso é interpretação de texto. Quando eu leio um texto e a interpretação, o que esse texto quer me dizer, não muda, isso é interpretação de texto. E a gente não lê a Bíblia como um livro. A Bíblia a gente chama de livro porque está escrito em papel com letras e palavras e frases. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu leio, independente de quantas vezes eu já li, já escutei esse versículo, ele tem algo novo nesse versículo para mim cada um dos dias, todos os dias, e sempre vai ter. Por isso a palavra é viva. Amém? Ok, estipulamos algumas bases. Vamos orar, gente? Para a gente começar bem essa palavra, para a gente começar bem esse domingo?
continuar bem esse domingo? Pai, eu te agradeço pela sua palavra, Pai. Antes de mais nada, Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui hoje, falando de você, Pai, estudando, buscando a sua revelação. Espírito Santo, eu declaro corações abertos, eu declaro mentes abertas, Pai, para aquilo que você quer revelar no nosso coração. Pai, que as palavras não sejam as minhas, que não sejam as que escreveram essa palavra, que escreveu essa palavra, mas que seja a tua verdade, Pai, que seja a tua fala, que seja a tua vontade, que seja a tua revelação, Espírito Santo, no coração de cada pessoa. Pai, eu declaro atenção e eu declaro sensibilidade no teu espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Antes de mais nada, falei para vocês, estava vendo a Belinha comer, e aí o Espírito Santo vem e fala comigo. Larga o osso. O que estava acontecendo? A Belinha estava no cantinho, e aí eu tinha feito a comidinha dela, coloquei na vasilhinha dela, e aí ela comeu. E como muito cachorro, quem tem cachorro? Sabe como é, né? A gente coloca comida para o cachorro, tem uns que são mais educados, gente, tipo o Theo. O Theo do Rei da Nanda, ele não é padrão, tá? A comida fica lá e ele come de vez em quando, e ele volta lá e come quando ele quer. A Belinha não é assim, tá? Se eu deixar a vasilha de comida lá, ela vai comer a vasilha inteira, vai ficar com a barriga desse tamanho, vai, sei lá, morrer estufada, mas não para de comer. Então eu coloquei a comidinha para ela comeu, e depois que ela terminou de comer, ela ficou ali lambendo a vasilha. Quem já passou por isso? Quem tem cachorro já deve ter passado por isso em algum momento, né? Você dá a comida para ele termina de comer e fica ali lambendo a vasilha. Só que, enquanto ela estava ali lambendo a vasilha, depois que ela tinha acabado de comer, eu chamei ela porque eu queria dar um pedacinho de frango para ela. Na verdade, eu queria mostrar um pedacinho de frango que tinha caído para ela poder comer. E aí eu chamando ela para dar o frango para ela, e a Belinha ela já está um pouco velhinha. Então ela já não escuta muito bem, a visão dela já está meio assim prejudicadinha. Mas eu chamando ela para ela comer o frango, e ela não me escutava. Porque ela estava com a cabeça baixa ali, lambendo aquela vasilha, com tanta vontade, ainda lambendo a vasilha, que ela não se ligou no frango que eu queria dar para ela. E na hora o Espírito Santo fala comigo, cara, você já parou para perceber o quantas vezes a gente se prende naquilo que já passou? E aí, olha só, eu quero começar lendo uma passagem. Esse largo osso, eu quero dividir ele em duas partes. Tá? A primeira parte, que é a parte mais comum, é assim. Eu quero começar lendo ali em Filipenses 3. E nessa passagem de Filipenses, Paulo está falando sobre a lei. Ele está falando sobre a circuncisão da lei. A circuncisão que era parte da lei. E ele fala que a lei, gente, vamos lá, vamos alinhar algumas coisas. A lei que foi dada por Moisés, lá no Monte Sinai, e aí a lei era constituída por 10 mandamentos, que foram aqueles mandamentos que vieram nas tábuas de Safira, e aí esses mandamentos, tem muita gente que acha, ou finge que acha, que são só esses 10. Mas a lei não são 10. A lei tem mais 603 que foram dados a Moisés com o passar do tempo, durante um tempo, e se compuseram 613 mandamentos. Então tem muita gente que acha que, beleza, vou seguir a lei, me dá esses 10 aqui. Calma aí, irmão. Você tem mais 603. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a lei foi dada para o povo de Israel. A lei não foi dada para nós. Então, quando eu resolvo seguir as regras, quando eu resolvo seguir a lei, e eu não sou judeu, eu não tenho descendência de judia, e quando a gente fala de descendência judia, lá na cultura judaica, o descendente de judeu não é aquele que o avô dele é judeu, não. O descendente de judeu é aquele filho de mulher judia. Se o teu pai é judeu circuncidado, judeu, sei lá, do chefe da sinagoga, judeu, assim, ó, de carteirinha, e ele se casa com uma mulher que não é gentia, os filhos, pelo nascimento, não são judeus. Eles não são judeus por herança. Os filhos depois podem se converter, mas aí é uma outra situação. Então, nós não temos nada a ver com essa situação, primeira coisa. Segunda coisa, vamos lembrar que são 613. E aí Paulo segue falando que Paulo, que ele era judeu de nascimento,
Ele fala da linhagem dele, ele era da tribo de Benjamim, ou seja, ele era de linhagem judaica, filho de mãe judaica, de pai judaico, de mãe judia, de pai judeu. Ele era fariseu. Existiam vários grupos religiosos na época, e o grupo dos fariseus era um dos grupos mais severos com relação a seguir a lei. Ele fala que ele era perseguidor de cristãos. Ele vem falando todas essas coisas. Olha só, e o mais interessante é que chega um ponto em que ele fala assim, que tudo isso que eu era, judeu, se é para considerar ser judeu, eu era judeu top. Eu era dos top dos judeus. Descendente da tribo de Benjamim, fariseu, seguidor da lei, perseguidor de cristãos, porque chegou um certo ponto que, segundo a religião judaica, segundo a liderança religiosa judaica, tinha-se que perseguir os cristãos. Perseguidor de cristãos. E aí chega um momento em que ele fala que depois que conheceu a Cristo, que tudo isso para ele era lixo. E tem uma versão, tem uma palavra, a NVI, inclusive, chama, nem de lixo, chama de esterco. E eu fui procurar para ver, gente, está muito sério isso aqui. Uma das traduções da palavra que se coloca é esterco. Aquilo que é dispensável no lixo. Ele considera isso lixo. E para ele, o que ele mais queria, na verdade, era conhecer cada vez mais a Cristo e a sua justificação segundo Cristo. Em Cristo. Era isso que ele queria. Mas aí vamos lá a passagem. A passagem está em Filipenses 3, os versículos são 13 e 14. Depois que ele fala tudo isso, ele segue dizendo assim, e essa é uma passagem super conhecida de todo mundo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Alcançado o quê? O conhecimento pleno, completo de Jesus e da sua justificação em Cristo. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo vem falando para a gente que, cara, eu era judeu top. Se é para seguir a lei, se é para dizer que é para ir para o lado da lei, eu era o que há de melhor com relação a ser judeu, com relação à religiosidade. E eu deixo tudo isso para trás, isso tudo para mim se tornou lixo quando eu conheci a Jesus e a minha justificação em Cristo Jesus. A lei e aquilo que a lei pedia que os judeus cumprissem, para ele se torna lixo, se torna sem valor absolutamente nenhum. E a gente está falando de um cara que nasceu antes de Jesus morrer. Ou seja, durante uma boa parte da vida de Paulo, a lei era sim para ele. E ele a seguia. Jesus vem, faz uma nova obra, Jesus traz a nova aliança, Paulo entende essa aliança de um jeito bastante inusitado, e ele entende, depois que ele entende isso, ele percebe que tudo aquilo para ele era lixo, aquilo não servia de absolutamente nada, agora que ele conheceu a Jesus. E ele fala agora que ele conheceu, ou seja, antes servia, porque antes não havia o Salvador para nos justificar, e a justificação dele tinha que vir pelas obras. Ele vem dizendo para a gente, ele vem tratando para a gente, mostrando para a gente sobre sermos novas criaturas. Sermos novas criaturas. E quando a gente vai falar de bênçãos, e hoje a gente vai falar bastante de bênçãos e da ação de Deus na vida da gente, quando a gente fala disso, eu preciso lembrar que a bênção mais importante, a maior que eu posso ter, é a primeira, não por coincidência, é a primeira que nós recebemos, que é a nossa salvação. Eu creio em Jesus e eu sou salvo. Eu me torno nova criatura. Por me tornar nova criatura, por ser agora nova criatura, o Espírito Santo vem, habita em mim e ele passa a estar disponível para guiar todos os meus passos a partir de agora. E é muito importante eu entender que a partir da hora que eu renasço, a partir da hora que eu nasço de novo, que eu me torno um cristão, que eu me torno um convertido, que eu me torno filho de Deus, a gente vai ver isso lá na frente, a partir desse momento é importante lembrar que o Espírito Santo está disponível. Mas eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso estar em contato, eu preciso buscar. Então, quando a gente fala sobre, cara, graça é favor imerecido.
O favor imerecido da salvação nos foi dado, e tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. Não pelo meu merecimento, mas eu ainda tenho algo a fazer. Eu preciso entender que eu preciso me manter em contato, eu preciso estar ali disponível, buscando. O Espírito Santo me traz aquilo que você quer que eu entenda, aquilo que você quer que eu perceba, aquele caminho que é o caminho de Deus para a minha vida. Eu preciso buscar esse contato, essa sensibilidade, eu preciso estar em contato com a palavra para que eu possa distinguir quando é o Espírito Santo que está falando comigo, para que eu possa distinguir aquilo que ele está me indicando. O caminho que ele está me posicionando, eu só vou conseguir entender se eu conhecer a voz dele. Eu preciso entender que não é sentar e ficar de braços cruzados e esperar que as coisas caiam do céu. Elas não vão simplesmente cair do céu. Elas vão estar disponíveis para todos aqueles que estão, para todos nós que estamos em contato, para todos nós que estamos aqui, buscando a palavra, na presença da palavra, na presença constante. Para nós que estamos aqui assistindo às pregações da graça, da fé, pregações certas. Aqui a gente escuta pregações certas. Cuidado com o que a gente escuta fora. Porque é outra igreja, João Paulo, não pode escutar. Não, você pode escutar a igreja que você quiser, só toma cuidado com o que estão dizendo, para que você esteja escutando a verdade, para que você esteja escutando aquilo que a palavra está dizendo de verdade, e não um monte de coisa que um monte de gente inventou. Por isso a gente insiste tanto aqui, todas as pessoas que sobram aqui para falar alguma coisa, insistem tanto de que vocês busquem isso que está sendo dito. Eu vou falar um monte de versículos, eu vou falar um monte de palavras, de passagens aqui, eu quero que vocês anotem, eu quero que vocês busquem. Eu quero que vocês entendam, não porque eu estou dizendo para vocês, mas porque o Espírito Santo revelou isso para vocês. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, o mais importante de tudo, a bênção mais importante é a primeira que nós recebemos. E depois que nós recebemos essa primeira, que é a minha salvação, que é a presença do Espírito Santo em mim, todas as outras me são garantidas. Em Cristo Jesus, que é quem me concedeu a presença, a possibilidade, a herança de tudo isso. Beleza? Então, o primeiro larga o osso. Largar o osso fala de deixar para trás a velha criatura, os velhos hábitos, os velhos pensamentos. Cristo me fez novo a partir do momento em que eu renasci. Quando eu me torno nova criatura, quem estava aqui no Start da semana passada? Quem está fazendo o curso Start, gente? Galera do Start. Semana passada vocês tiveram aula sobre a nova criatura, não foi? Quem já leu o livro do Fragale? Nova criatura. Isso tudo que eu estou falando, gente, está lá assim, a gente fala assim bem rapidinho, porque não tem tanto tempo, mas está tudo lá, detalhadíssimo. Quem não fez o Start, gente, faça o Start. Meu Deus do céu. Terminou de fazer o Start, gente, vai fazer o Nova College. Porque, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Primeira coisa, largar o osso é deixar para trás a minha velha criatura, os meus velhos hábitos, os meus velhos pensamentos, as minhas velhas ações. Isso tudo porque Cristo me fez novo. E a partir do momento que Ele me faz novo, aquilo que antes me trazia problema, aquilo que antes me trazia peso, aquilo que antes me trazia enfermidade, aquilo que antes me trazia, me tirava a paz na minha mente, tudo isso foi levado, tudo isso foi retirado. Quando Ele nos faz novas criaturas, Ele nos faz perfeito no nosso espírito. E quanto mais espaço eu dou para o meu espírito, mais o meu espírito vai guiar as minhas ações no meu dia a dia. Amém? Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Está dizendo assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Ou seja, eu sou uma nova criatura porque eu estou em Cristo. Por causa dele, eu me torno uma nova criatura. Por Ele é que eu nasço perfeito em espírito, eu sou imagem e semelhança do Pai. Quando a palavra fala para a gente que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não quer dizer que Deus tem os olhos da cor do meu olho. O meu espírito é imagem e semelhança de Deus, que é espírito. Nascido de novo, o meu espírito passa a ser imagem e semelhança de Deus. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário, gente. Nunca deixe alguém te dizer que você é pecador. Nós não somos pecadores. A gente pode cometer uma ação que não está alinhada. Mas pecador é quem é pecador por natureza. E essa natureza foi retirada de mim quando eu me converti. Essa natureza foi retirada quando eu aceitei Jesus, quando eu creio em Jesus e aceito Ele como meu Senhor e Salvador. E ela foi sepultada no batismo nas águas.
Essa antiga criatura, esse antigo homem, hoje não existe mais. Para quem já se batizou nas águas, ele não existe mais em mim e nem ao meu redor de maneira nenhuma. Essa antiga criatura, essa antiga natureza, esse espírito com uma antiga natureza, a natureza do pecado, ele já não existe mais. Eu não posso deixar que ninguém tente me convencer do contrário. Quando alguém tentar te convencer que você é alguma coisa diferente do que a Bíblia diz que você é, para e percebe se está na hora de continuar escutando essa pessoa ou não, se deve ou não continuar escutando essa pessoa. Continuar escutando aquilo que está sendo dito. E, gente, nós temos contato no nosso dia a dia com pessoas o tempo todo que falam, que creem diferente, que são de outras religiões ou que de outras, enfim, que creem num evangelho de uma maneira diferente do nosso. E eu não estou falando que a gente tem que se afastar dessas pessoas completamente porque elas estão tentando convencer a gente ou falar alguma coisa, não. Eu preciso manter a minha fé posicionada naquilo que eu creio, naquilo que é a verdade da palavra. Eu não posso simplesmente me isolar de todo mundo que não crê na verdade que a gente crê. Eu não posso simplesmente me isolar do mundo. Nós estamos aqui, cara, eu vou evangelizar quem se todo mundo com quem eu falar está aqui sentado na igreja? Não, a gente tem que estar no mundo, a gente tem que estar junto com as pessoas. O que eu não posso deixar é que essa ideia que eu sei que não está correta, que ela entre na minha cabeça e fixe, que ela entre na minha cabeça e crie raiz. Isso vai aparecer o tempo todo, essas discordâncias, Cara, essa é a hora da gente tentar apresentar para essas pessoas o Deus verdadeiro. Um Deus que me salvou por amor, e que o amor dele não acabou, diminuiu depois que eu me converti, depois que ele me salvou. Permanece o mesmo. Tudo que nós falamos aqui, tudo que a gente vai falar, tudo que todo mundo fala aqui o tempo todo, só existe em Cristo. E a gente só faz parte disso em Cristo. Por isso é importante que a gente esteja sempre buscando, aprendendo, amadurecendo espiritualmente, amadurecendo na palavra. Porque quando eu me aprofundo, quando eu estudo, quando eu busco revelação, isso que o Espírito Santo me revela aqui ou aqui de uma maneira mais sutil, isso vai criando raiz. Isso vai criando raiz. E eu vou aprendendo a distinguir o que é o Espírito Santo falando comigo ou o que é alguma outra voz tentando me desviar daquele que é o caminho perfeito do Pai para mim. Quando a gente fala de bênçãos, a gente está falando de bênçãos da maneira que a Bíblia diz. A gente está falando de nada que vem do céu, que cai simplesmente do nada. Não. Existe um processo para que isso aconteça. Existe uma condição para que essas bênçãos me alcancem. Primeiro, tudo que eu recebo pela graça. A galera do Start, 2 aulas atrás. E eu só recebo pela aula de hoje, né, Rei? Não foi hoje? Fundamentos da Fé? Então, o que eu recebo pela graça. Mas eu preciso posicionar a minha fé para que aquilo que Ele me deu pela graça, eu alcance pela fé. Olha o que a palavra fala para mim sobre bênçãos, sobre isso, sobre essa condição. Eu vou ler uma série de versículos, presta bastante atenção, principalmente no que está marcado, no que está em amarelinho, que aí depois a gente vai fazer uma reflexão super rápida, olha só. João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado, e vos será feito. Salmos 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Eu li 5 passagens. O que tem em comum em todas essas 5 passagens? Existe a necessidade de que eu esteja em contato. Existe a necessidade de que eu me mantenha na presença.
de que eu me mantenha em contato com o Pai, que eu me mantenha em contato com a palavra. Porque é isso que fortalece e posiciona a minha fé. Eu recebo, ele me manda pela graça, ele me dá pela graça, ele me concede pela graça, mas eu recebo pela... E como que eu mantenho e afirmo e posiciono a minha fé? Em contato com a palavra. Entenderam isso, gente? Está claro para todo mundo? Voltando a Paulo, o que ele fala? Ele fala lá em Filipenses que ele é uma nova criatura. As leis, as tradições, nada disso existe mais. Então, a dependência da própria força dele também já não existe mais. Ele passa a falar que eu não sou mais aquele velho homem, a lei já não me serve mais, eu quero buscar e conhecer cada vez mais a Deus, a Cristo, que é o meu Salvador, e a justificação que me é concedida através de Cristo. E a minha necessidade de força e de capacidade para seguir aquilo que é o plano de Deus para a minha vida, já não é mais minha força e minha capacidade. Então, aquilo que eu era antes já não existe mais. Essa é a primeira parte do larga o osso. O rei brinca, eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Você era, você não é mais. Ah, eu sou ansioso, eu tenho medo de tudo. Você era ansioso. Isso não existe mais. E entenda que eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que você vai se converter e amanhã nada disso vai aparecer mais na sua vida. A gente entende que isso existe, a gente entende a dificuldade que é, cara. Não é fácil de se livrar de um vício assim, não é fácil de se livrar de problemas da mente, sabe? Que o inferno tenta colocar na nossa vida. O que eu quero que você entenda é que a partir do momento em que você nasce de novo, isso não faz parte da sua natureza. E é Jesus e é o Espírito Santo quem capacita você a vencer, a passar por isso. A gente sabe, gente, que existe uma luta, a gente sabe que existe dificuldade. Não é fácil, eu entendo isso. Por favor, não entenda que eu não acho que eu estou dizendo que é fácil, que a partir de agora me convertir é oba-oba. Não, a gente entende que isso é difícil. Mas o mais importante é entender que essa batalha não é sua como era antes. Essa batalha já foi vencida. O que eu tenho que fazer é me posicionar e buscar no Espírito Santo a força e a capacitação para vencer isso. E eu tenho certeza, eu garanto para vocês que a partir desse momento, a partir da hora em que você entende isso, cara, vai ficando mais fácil. Isso vai sumindo. Sabe aquele medo, aquela ansiedade, aquela incapacidade de fazer alguma coisa? Isso vai sumindo. Isso vai sumindo. Até o momento em que você se vê fazendo uma coisa que você não conseguia fazer antes mais. Eu não conseguia sair de casa de tanta ansiedade que eu tinha. De repente você vai ver que você está chegando na porta, daqui a pouco você está recebendo uma visita na porta, daqui a pouco você está pegando o jornal do lado de fora, daqui a pouco você está dando rolê com a gente depois do culto. Isso não é fácil, eu entendo que não é fácil, mas você tem tudo o que precisa, o que é necessário para que isso seja alcançado, cara. Você já tem o Espírito Santo em você, você já tem tudo aquilo, a capacitação vem dele. Não é mais a sua batalha. Era a sua batalha antes, não é mais a sua batalha. Essa batalha é dele. A capacitação vem dele, a força vem dele. Amém? Paulo, ele está querendo dizer que nada do que ele fez antes, nada do que ele era antes, vai dizer quem ele é hoje, vai definir quem ele é hoje. O que define quem hoje eu sou é a palavra. O que eu sou? Eu sou santo, eu sou filho amado. Isso é o que eu sou hoje. Isso não é o que eu fazia antes. Eu não sou hoje o que eu fazia antes, o que eu praticava antes. Porque isso tudo foi retirado em Cristo. Paulo, ele fala para a gente, ele vem trazer para a gente que o que passou, passou. Aquilo que eu era, aquelas ações em que eu tinha, não pertencem mais a mim e isso não define quem eu sou. Então, largar o osso é deixar de lado aquilo que me traz ansiedade, aquilo que me traz preocupação, aquilo que me traz medo, aquilo que me traz enfermidade, aquilo que me afasta de Deus. É fácil? É assim? Nem sempre. Às vezes sim, nem sempre. Mas o que você precisa já está aí dentro de você. Você não precisa de mais nada além do Espírito Santo que já está dentro de você. Olha só o que está escrito em 1 João 3, no versículo 1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato
Somos. Não sou eu quem está dizendo, é João. Se alguém ainda não se vê como filho de Deus, por favor, reclame com o apóstolo João. Não comigo. Se alguém ainda tem dúvida de que é filho de Deus, cara, continua lendo. Continua buscando. Se parece muito para ser verdade, é muito para ser verdade, mas é muito para ser a verdade desse mundo. Nesse mundo, isso tudo parece loucura. Nesse mundo, dizer que você é ansioso, que simplesmente crendo num Deus que nós dizemos que é poderoso, e eu sei que Ele é poderoso porque eu creio e porque Ele já demonstrou o poder dEle na minha vida e na vida de muita gente ao meu redor, isso para quem é do mundo parece loucura. E é loucura, porque isso não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. Então, quando a gente fala para vocês esse tipo de coisa que parece doideira, é loucura, não é desse mundo. O que eu preciso é me posicionar, cara, entender e manter a minha fé naquilo que eu sei que é a verdade. Quanta gente começou a estudar esse evangelho, pensou assim, gente, era isso que eu cria a vida inteira, mas tinha alguma coisa que me desviava disso. Eu fui assim. Quantas pessoas chegam aqui e falam, rapaz, isso aí sempre fez, isso faz sentido para mim. Isso por quê? Porque nós não somos desse mundo, gente. Esse mundo é doido, isso aqui não é dele. Amém? Agora que nós somos filhos, o que eu preciso fazer é conhecer a herança para que eu consiga acessá-la. Qual que é a herança de Deus para mim? Saúde plena, família equilibrada, mente saudável, prosperidade financeira, sucesso profissional. Tudo isso foi conquistado por Cristo. Então, vamos deixar para trás aquilo que não é nosso, gente. Segunda parte. Quando eu estava olhando a Belinha, aí, a minha vida inteira, se alguém falasse comigo sobre largar o osso, sobre deixar para trás, o que para trás ficou, né? Deixo para trás o que já passou. A visão que eu tinha era essa primeira parte. Até a hora que eu vi a Belinha lambendo a vasilha enquanto eu estava chamando ela para dar um frango, cara. Eu tenho certeza que a comida dela estava uma delícia. E que lambendo a vasilha ali, ela ainda estava sentindo ali um gostinho daquela comida que para ela estava uma delícia. Mas porque ela não estava olhando para mim, porque ela não tinha os olhos voltados para o provedor, para quem proveu aquela comida para ela não estava enxergando uma bênção muito maior que eu estava querendo trazer para ela. A primeira parte é sobre deixar para trás aquilo que é ruim, aquilo que me atrasa. Mas a segunda parte é sobre aproveitar a plenitude daquilo que o meu Pai tem para mim, porque Ele não deixa de prover para mim. Ao mesmo tempo em que eu tenho que deixar para trás aquilo que me atrasa, aquilo que tira o posicionamento da minha fé, aquilo que me atrapalha espiritualmente, eu não posso manter o meu olho fixo numa única bênção que eu recebi agora e esquecer de quem proveu essa bênção para mim. Enquanto eu mantiver o meu olhar fixo naquilo que eu tenho recebido, nas bênçãos que têm chegado na minha vida, eu corro o risco de tirar o meu olho de quem proveu todas essas bênçãos. Se a Belinha estivesse olhando para mim, por mais que ela não esteja enxergando muito bem, e aí eu posso até fazer um paralelo assim, ó, gente, acabei de me converter. Eu não consigo nem distinguir direito aquilo que o Espírito Santo está falando comigo, mas, cara, mantenha o teu olho fixo naquele que proveu, naquele que te trouxe a tua conversão. A primeira e mais importante bênção é a nossa conversão, é o Espírito Santo em mim. Ao invés de você ficar fechadinho ali, ó, agora eu sou convertido. Então eu sou do grupinho dos convertidos e é só os convertidos nós aqui, ó. Ao invés de você ficar com o teu olhinho fechadinho nessa primeira bênção que você recebeu, ela é maravilhosa, ela é a primeira e ela é a mais importante porque ela te garante todas as outras. Mas mantenha o teu olho fixo naquele que te proveu essa bênção. Mantenha o teu olho fixo no Jesus que conquistou essa bênção para você na cruz. E você vai conseguir enxergar cada vez mais claro, cada vez de forma mais nítida, aquilo que é o próximo passo que Ele tem para você. A primeira parte é sobre deixar o que é ruim para trás, mas a segunda parte é sobre aproveitar as bênçãos, mas sem tirar o olho do meu provedor. Eu aproveito e eu usufruo de tudo aquilo que Ele tem me provido, mas eu não tiro o meu olho dele porque eu sei que tem mais provisão para vir.
Eu vou ler Isaías 43, vou ler dos versículos 15 a 21. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não estão percebendo. Até no deserto eu vou abrir um caminho de riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Eu tirei vocês do deserto, eu tirei vocês da escravidão, eu conduzi vocês pelo deserto. Que maravilha! Mas olha para frente, porque eu ainda tenho para vocês, porque eu ainda tenho água para surgir do nada para vocês, eu ainda tenho provisão para surgir do nada para vocês. Eu devo, cara, 100% aproveitar cada bênção que eu recebo, cada ação de Deus na minha vida. Meu Deus, glória a Ele por isso, vem dEle, a gente sabe disso. Mas tem algo a mais. Não para por aí. A obra que me garantiu isso, que conquistou isso para mim, foi grande demais para eu me contentar com 30%, com 50%, com 99%. Eu quero 100% do que Ele tem para mim. E a única maneira de eu conseguir enxergar isso é me mantendo aberto, sensível, ali, ó, contato com a palavra, é aqui escutando o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, é em casa com a tua Bíblia aqui, ó. Espírito Santo, me diz o que você está querendo dizer. Eu já li essa passagem 5.000 vezes, mas o que você tem nela para mim hoje? O que você está querendo me dizer hoje com essa palavra? Espírito Santo, me traz a revelação. Eu não quero ler um livro, eu quero ver a tua palavra. Eu quero enxergar a tua palavra, eu quero enxergar Jesus, eu não quero ler um livro. O dia que eu quiser ler um livro, sei lá, eu vou ler Machado de Assis, eu vou ler Shakespeare. Quando eu leio a Bíblia, eu não quero ler um livro. Quando eu leio a Bíblia, eu quero enxergar Jesus. Eu quero enxergar o meu Senhor, eu quero enxergar a ação dEle na minha vida. Quantas vezes a gente se prende naquilo que me foi dado, que me foi concedido, naquela bênção de hoje, ou na bênção do meu vizinho, e eu esqueço de quem me proveu tudo isso. Largar o osso também quer dizer que Deus tem mais para mim. Jesus não conquistou uma bênção para mim. Ele conquistou todas as bênçãos para mim. Ele não me conquistou uma herança, um item da minha herança. Ele me conquistou a plenitude da herança de Deus para mim. Ah, eu me converti. Nossa, que bênção. Ótimo, isso é excelente, mas isso é só o começo. Deus tem uma vida muito maior, cara, abundante para você. O Espírito Santo em você está pronto para te guiar assim, ó, num ministério transbordante. O Espírito Santo está pronto para transbordar do amor que Deus tem por você para pessoas que estão ao seu lado. Se converter é ótimo, mas vamos além disso. Não vamos fechar o olho na primeira bênção, na primeira parte. Que bênção, João Paulo, meu filho agora está vindo para a igreja. Ele nem vinha antes. Ele está vindo, que coisa maravilhosa. Não posso pedir mais nada de Deus, pode. Deus tem muito mais para você. Ele quer o seu filho servindo na igreja. Ele quer o seu filho liderando na igreja. Ele quer o seu filho sendo generoso na igreja local, sendo generoso com as pessoas ao redor dele. Ele quer o seu filho pregando aqui em cima. Ele quer o seu filho falando de Deus no trabalho dele, para os amigos dele. Ele quer o seu filho aqui na igreja, quer, claro, ele sempre quis, mas ele não quer ele só aqui sentado ali porque você pediu. Ele quer o seu filho fazendo muito mais, indo mais além. Então não para, porque Deus agora trouxe o seu filho, tá bom, tá tudo certo. Não, continua, cara, continua declarando. Continua buscando em Jesus, continua buscando nele, continua declarando a ação do Espírito Santo na vida do teu filho e ele vai fazer coisas ainda maiores. Meu Deus do céu, meu filho semana passada estava dando oferta, gente.
Sabe quanto tempo demorou para eu entender o sentido da oferta? Eu comprei minha casinha, que beleza. Um apartamentinho pequenininho, olha que coisa maravilhosa. 2 quartinhos, dá certinho para mim, para o meu filho, para fazer um escritóriozinho. Dá certinho. Não, cara, Deus quer você com uma casa grande. Ele quer você com uma sala imensa para você receber um GC, para você receber teus amigos, para você poder falar de Deus para quem você recebe na tua casa. Aquilo que Ele tem para a gente não se limita naquilo que nós achamos que nós merecemos. Não, eu estou indo na igreja, eu estou orando. Tá, olha a casinha, que coisa maravilhosa. Porque eu estou orando. É porque agora eu estou lendo a Bíblia. É porque eu subi o monte e fiz jejum. Não, cara, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama, é porque Ele sempre te amou. E o amor dele não para ali naquela casinha pequenininha, naquela bençãozinha pequenininha, naquela revelaçãozinha pequenininha. A provisão de Deus não é limitada. Ela é ilimitada e a palavra me diz que eu não consigo nem imaginar tudo que Ele tem para mim, cara. Então, tudo que você imaginar, que faz bem para você, que está disponível para você, tudo que você imaginar, cara, Ele tem mais. Então, não para nisso. Larga o osso. Para de lamber a vasilha. Lamber a vasilha é ótimo. Me lembra ali de uma bênção maravilhosa, uma comida maravilhosa que me foi provida. Mas o meu olho fixo me mostra o frango que Ele quer me dar. Porque a comida não parou ali. João Paulo, mas peraí. Isso aí está soando muito como ganância. Estou querendo tudo para mim. Não pode ser assim também não. Está fácil demais. Não, está muito ganancioso, está querendo demais. Não, cara, longe disso. Isso, querer mais, manter os meus olhos fixos em Deus, no meu Pai, no meu provedor, enquanto eu estou aproveitando as provisões e a bênção que Ele tem para mim, isso é aceitar, é querer e é buscar a plenitude do que Ele tem para mim. Isso não é ganância. Isso é aceitar que Ele tem bênçãos para mim e que Ele se agrada em me abençoar. É querer a plenitude 100% do que Ele tem para mim. E é buscar me manter em contato, na presença frequente dEle. Para que eu consiga enxergar, para que eu consiga escutar, para que eu esteja sensível para aquilo que o Espírito Santo tem para mim. Deus já curou o meu câncer. Tá tudo bem sentir essa dorzinha de cabeça, Ele já curou o câncer. Tá errado. Tá errado. Você foi curado do câncer, glória a Deus, cara. Você foi curado de uma doença incurável. Todo mundo te desenganou e falou que você ia morrer em 3 dias. Você está aqui 20 anos depois. Que bênção, que maravilha, cara. Glória a Deus. Mas essa dor de cabeça não te pertence. Essa dor de cabeça não adquiriu o direito de habitar o teu corpo, essa enfermidade, essa ansiedade, esse medo, não adquiriu o direito de estar em você porque Deus te abençoou demais anteriormente, não. A verdade continua sendo a mesma. Saúde me pertence independente de quantas vezes Deus restaurou a minha saúde. Aquilo que Ele me deu antes não habilita outras coisas a virem agora porque existe uma cota de bênção, não. Dorzinha chegou, Espírito Santo, eu sei que essa dor não me pertence. Eu declaro em nome de Jesus a saúde de Cristo se manifestando na minha vida. Toda enfermidade, tudo isso que me aflige foi levado por Ele na cruz. Em nome de Jesus, eu declaro a minha saúde porque a palavra diz que eu sou saudável. A palavra diz que você levou sobre si as suas enfermidades. Então eu declaro saúde na minha vida e essa dor de cabeça tem que sair. Glória a Deus, porque você já me curou de um câncer. Isso foi a demonstração do teu poder na minha vida. Uma dor de cabeça não é nada. Essa dor de cabeça vai sumir agora. Em nome de Jesus. Eu declaro cura, cara, para todos nós aqui. Não interessa o que Deus já fez na sua vida, eu declaro mais. Eu declaro que Ele tem mais para a sua vida. Ele tem mais para a sua vida. A gente precisa estar com os olhos abertos, a gente precisa estar olhando para Ele, mantendo a minha fé naquele que me proveu desde o princípio, porque Ele tem mais para mim. Vem dele, gente, é tudo por Cristo, é tudo em Cristo, mas Ele tem mais para me trazer. Olha o que está escrito em João 1,16.
todos recebemos da plenitude, graça sobre graça. Nós recebemos da plenitude. Olha o que está escrito na versão, na NVI em inglês, cara. Olha só. Out of his fullness, we have all received grace in place of grace already given. Quer dizer, já tinha uma graça posicionada ali, e eu recebi mais graça onde aquela graça já estava. Você está entendendo, cara, que não é vontade de Deus que aquilo que te foi trazido, que te foi provido, saia para que uma outra provisão chegue? Não existe na palavra, em lugar nenhum, que primeiro tem que esgotar uma bênção qualquer para que outra venha. Isso não existe na palavra. Pelo contrário, a palavra me fala sobre um lugar onde já havia graça manifestada. Minha salvação já estava manifestada. Pela graça da minha salvação, sobre a graça da minha salvação, Ele tem mais para mim. Eu não preciso esquecer de uma coisa para que outra me venha. A graça que já se manifestou salvadora, Jesus, que me trouxe a minha conversão e a minha salvação, sobre essa graça, todas as outras ainda vão agir. Entendem isso, gente? Graça sobre graça, aonde já havia graça, outra se manifestou. A graça de Deus, ela é ilimitada. Olha o que está escrito em Isaías 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Eu preciso esperar nele. A palavra não está me dizendo que é para aquele que espera sentado na frente da televisão, parado. É para aquele que espera nele. Mas ele tem mais para aqueles que esperam nele. Ele trabalha. Gente, Deus tem prazer em trazer a bênção para a gente e nos abençoar. Olha o que está escrito em João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não é para que vocês tenham uma vida de sobrevivência. É para que vocês tenham uma vida em abundância. Quando o povo precisou de água no deserto, Deus não fez cair uma gotinha. Ele abriu uma pedra no meio e jorrou água. Quando o povo precisou de alimento no deserto, Deus não trouxe para eles um pãozinho, Ele fez chover maná do céu. Você está entendendo que você está aqui, estou com fome, estou precisando de provisão. Ao invés de chegar uma migalha, caiu do céu. E caía tanto que todo mundo comia, se fartava, e ainda no começo teve gente que não entendeu e ainda pegava e guardava para depois, para o dia seguinte. Tudo o que Deus tem para a gente é em abundância. Ele tem abundância para a gente. Eu quero desfrutar de 100% de tudo aquilo que Ele tem para mim. Olha o que está em Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quem já viu um ditado que fala assim, nada está tão ruim que não possa piorar? Quem já viu? Tem a lei de Murphy, que fala que se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado, em algum momento vai dar errado da pior maneira possível. Mas eu tenho um ditado novo para a gente aqui. Não interessa o quanto o teu caminho esteja bom, não há nada que Deus não possa tornar melhor. Esse serve muito mais para a gente. Não há nada que Ele não possa melhorar, que Ele não possa elevar, que Ele não possa trazer mais. Largar o osso é também entender que é graça sobre graça, bênção sobre bênção. Eu preciso desfrutar daquilo que Ele tem para mim, não só sobre coisas materiais, mas é espiritual também. Aquilo que Ele traz para você em revelação, isso às vezes não é só para você não. Transborda. Eu não preciso me contentar só com a revelação que o Espírito está colocando em mim e manter isso comigo. Não, eu vou passar isso para as pessoas. Eu vou subir aqui e vou pregar para vocês. Eu vou falar com o pessoal na minha escola. Eu vou falar com o pessoal no meu trabalho. Eu vou falar com o meu vizinho. Eu não vou me contentar com a bênção parando em mim. Largar o osso exige coragem. Exige coragem. Às vezes, largar o osso exige deixar de lado o medo de conseguir fazer aquilo que eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou no meu coração.
Às vezes aquilo é tão claro, eu sei que aquilo vem, mas me traz um medo de que eu não consigo. É muito. Está escrito aqui, ó, que os caminhos são mais elevados do que os nossos. Então, todas as vezes que o Espírito Santo fala com você e te diz assim, ó, segue nesse caminho, e você fala, não consigo, que bom que você não consegue. Porque aí você sai de lado e você deixa ele agir. Quando o caminho é fácil, se liga, porque talvez isso nem venha do Espírito Santo. Se está fácil, quero dizer uma coisa para vocês, cara. A vida do cristão, o Fragale fala muito isso. A vida do cristão não é molezinha, não. É andar aqui, ó, na beirinha do precipício. Só que para quem crê, para nós que temos a certeza da nossa fé, é andar na beira do precipício, cara, mas com um cinto de segurança aqui, ó, amarrado nele. E a possibilidade de eu cair não existe. Porque a minha fé, o meu cinto está aqui amarrado nele. E é ele quem está segurando isso e ele não vai soltar. Largar o osso exige coragem, gente. Olha o que está escrito em Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E aí, eu, como bom pessoa das ciências, das exatas que eu sou, eu gosto sempre de buscar o que as pessoas podem estar querendo não entender. E aí fala assim, ó, segundo, de acordo com a boa vontade dele. Mas pode ter alguém que vai chegar e vai falar assim, mas qual que é a vontade dele? Aí olha o que está escrito em Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não precisa nem interpretar. É só continuar lendo mais um pouquinho, que lá na frente você vai ver que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. É ele quem capacita a gente para alcançar aquilo que ele diz para a gente fazer, cara. Quando eu falei para vocês no início, cara, que eu sei, a gente entende que é difícil, que largar velhos hábitos, vícios, é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas quando eu falo para vocês que vocês já têm tudo o que precisa para deixar isso para trás, é porque dentro de você habita o Espírito Santo que te capacita. A palavra me diz que é Ele quem me capacita. É Ele quem me dá o querer e é Ele quem me capacita para executar. Então, todas as vezes que parecer difícil demais, glória a Deus. Porque é menor a chance eu tenho de atrapalhar. E eu vou te falar, desde que eu entrei nessa igreja, desde que eu comecei a entender essa palavra, tudo o que eu peço são desafios altos, porque vira e mexe eu quero tentar atrapalhar. Então, quanto maior, menor a chance de eu atrapalhar. Então, eu quero lá em cima. Mantendo o foco em Jesus, não interessa o tamanho do desafio que eu tenho na frente, porque o Espírito Santo em mim me vai levar a alcançar. A minha mensagem hoje, o que eu quero deixar para vocês hoje, é, primeiro, aproveitar da plenitude do que Jesus conquistou para a gente. Não aproveitar de uma parte, mas da plenitude daquilo que Ele tem para a gente. Sabe quando eu largo o osso? Quando eu mantenho os meus olhos fixos no meu provedor e não naquilo que Ele me proveu. Eu largo o osso quando o meu foco, a minha fé, não está posicionada na bênção que eu recebi, mas em quem me garantiu essa bênção. Eu largo o osso quando eu entendo que aquele carro, aquela casa, aquela cura, aquele amadurecimento, aquela revelação, quando eu entendo que isso, a bênção, é fruto de um relacionamento. Eu largo o osso quando eu tiro o meu olho, o meu foco das bênçãos, embora esteja aproveitando as bênçãos, aproveitando a plenitude daquilo que Ele me proveu, daquilo que Ele me trouxe, daquilo que Ele me abençoou, embora aproveitando a plenitude disso, eu mantenho o meu foco nele. Porque se Ele me deu isso, Ele tem muito mais para me dar. Amém?